E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Josué Machado por aqui. Sou professor de informática dos cursos da professora Fabiana Oliveira e hoje vamos falar do concurso público da Prefeitura de Florianópolis. Banca organizadora desse concurso público é a Banca FURB, tá? Muito bem, vamos começar então do início, que é de onde? É do edital. Vamos analisar então, dar uma breve analisada aqui no edital desse concurso público. É o mesmo conteúdo para todos os cargos, né? Então aqui, ó, já está dizendo para todos os cargos. E o edital diz o seguinte, tá? Vamos ver o edital e logo em seguida veremos algumas questõezinhas como que pode cair esse conteúdo na tua prova. Noções de internet, intranet, redes de computadores, conceitos básicos dos modos de utilização de tecnologias digitais, suas ferramentas, uso e operação de aplicativos e procedimentos de informática. Conceitos básicos dos modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilha, apresentações, correio eletrônico, agenda, videoconferência, chat, armazenamento de arquivos, ambientes virtuais de aprendizagem, formulários eletrônicos, edição de sites utilizando a suíte de produtividade, Google Workspace. Muita atenção aqui, ó, já teve um concurso público da área de educação em Florianópolis que o conteúdo foi exatamente esse texto. E aí, o pulo do gato tá aqui, ó. Edição de textos, planilhas, apresentações, correio eletrônico, tá? Então, o que dá a entender? O que caiu nessa prova, né? Quando a gente lê assim, edição de texto, planilha, apresentação, como tá muito genérico, a primeira coisa que a gente pensa é reconhecer que edição de texto é o Word, é o Writer, saber que o Writer é código fonte aberto, coisas mais básicas assim, né? Planilhas, temos o PowerPoint, temos o LibreOffice Impress, planilha, Excel e o Calc, né? A apresentação, que é o PowerPoint e o Impress, confundi aqui, tá? Então, a gente leva a crer que é coisas genéricas, sim, reconhecer os softwares e tal, mas não, como eu disse, no concurso da educação, o conteúdo foi exatamente este, e a banca cobrou sobre o Word 365, não está explícito no conteúdo o Word 365, então a banca acabou cobrando, tá? Então esperem isso da prova de vocês, inclusive, que pode cair o Word 365. Inclusive, pesquisando questões, né, algumas que a gente vê da FURB, ela foca muito no Microsoft Office, tá? Em Word, Excel e PowerPoint. Raramente a FURB passa um pouquinho para outro conteúdo, tá? Correio eletrônico. Então, se a banca está cobrando aqui o Word, Excel, tá? Recomendo que estudem também o LibreOffice, tá? Inclusive no curso da professora Fabiana a gente subiu aulas de LibreOffice. Recomendo que estude o LibreOffice. Correio eletrônico, podemos estudar o Outlook, reconhecer o Thunderbird, que é o lá da Mozilla, tá? Não, até então não achei questões desses assuntos, né? Mas como a gente já tem histórico, que a banca coloca só edição de textos e cobra o Word 365, coloca só a planilha e cobra o Excel 365, a gente tem que estar um passo à frente da banca. Se diz correio eletrônico, agenda, né? A gente tem que estar um passo à frente, tem que estudar esses softwares também, tá? Correio eletrônico, agenda, como está a agenda com letra maiúscula e o conteúdo cobra o Google Workspace, eu imagino que seja o Google Agenda também, tá? Videoconferência, daí a gente tem o Google Meet, tem o Google Chat, né? Armazenamento de arquivos, Google Drive, tá? Ambientes virtuais de aprendizagem, agora me fugiu o nome. Mas o Google tem um. Classroom. Classroom é o nome do ambiente virtual de aprendizagem do AVA, né? A sigla AVA. É o AVA do Google, é o Classroom. Formulários eletrônicos, tem o Google Formulários, tudo isso tem dentro do Google Drive, exceto o Classroom, que ele é uma ferramenta à parte, né? Tem que entrar no site lá. Mas dentro do Google Drive tu tem acesso a essas coisas, né? Agenda, essas coisas aqui. Paremos em formulários eletrônicos, edição de sites utilizando a produtividade do Google Workspace. É bem específico esse conteúdo, né? Noções básicas de edição de imagens e vídeos. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 10 e superiores, né? Então a gente tem o Windows 10 e 11. Qualquer um desses a banca pode cobrar. As bancas estão cobrando de uma forma geral muito mais Windows 10, né? Porque ela ficou bastante tempo no mercado aí, então tem bastante bibliografia, tem bastante conteúdo, é mais fácil fazer questões. Mas a banca pode nos surpreender aí com uma questãozinha de Windows 11. Chrome OS é a novidade aqui, né?
Chrome OS que ele é o navegador do Google Chrome, né? Tem um notebook que se chama Chromebook, tá? Que ele é um notebook menorzinho e tal. E aí as marcas produzem esse Chromebook, a Samsung, a Acer, eu conheço essas duas, não sei quais outras marcas tem. E o sistema operacional delas não é o Windows, não é Linux, é o Chrome OS. Se não me falha a memória, o Chrome OS, o kernel dele até é Linux, ele é um Linux bem modificado aí. Tá? Conceitos e modos de utilização do Adobe Reader, arquivos em formato PDF. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação, Google Chrome, Firefox, Mozilla... repetiu, né? Firefox e Mozilla Firefox, né? Internet Explorer e Edge. O Internet Explorer, olha, eu acho bem difícil cobrar, porque não tem mais atualização e tal. O navegador mais atual é o Edge, e se tratando que a banca está cobrando Windows 10 e 11, o Edge é o navegador padrão, já vem instalado nesses sistemas operacionais, acho bem provável que caia. Sítios de busca e pesquisa na internet, daí temos o Google e temos o Bing, tá? Teremos aula atualizada no site da professora Fabiana sobre o Bing, tá? Que tem uma atualização bem interessante utilizando inteligência artificial, tá? Conceitos e organização de gerenciamento de informações, arquivos, pastas, programas e ambientes compartilhados. Conceitos básicos, daí isso imagino que ele caia a parte de compartilhamento lá do Windows 10 e do Windows 11, tá? O explorador de arquivos, tem a parte lá de compartilhar arquivos, de as autorizações, o que cada um está autorizado a fazer dentro do arquivo, dentro da pasta. Conceitos básicos de armazenamento de dados na nuvem. Então lá em cima, ó, a gente vê o Google Workspace, já fala aqui, ó, em armazenamento de arquivos, tá? Aqui fala de novo armazenamento de dados em nuvem. Conceitos básicos, daí vem aquela questão dos tipos de nuvem, né? Nuvem privada, essas coisas assim. Noções básicas de segurança da informação, Lei Geral de Proteção de Dados e proteção de sistemas informatizados. Noções básicas de hardware e software. Tá? O que é hardware? Né? Hardware é a parte física do computador e software é a parte lógica. Né? O hardware você bate, o software você xinga quando está bravo. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais móveis, Android e iOS. Tá? Esse é o conteúdo aqui bem extenso para 5 questõezinhas, né? A minha intuição é que a banca foque mais no Microsoft Office, mas tem que estudar tudo, tem que saber de tudo aqui, tá ok? Muito bem, vamos de questõezinhas, então não vamos ver todo esse conteúdo aqui, tá? Mas vamos ver os principais assuntos que já caiu na prova da banca FURB. Vamos colocar na tela aqui, vamos focar então o conteúdo todo aqui, tá? Microsoft PowerPoint no Office 365, uma questão sobre PowerPoint, ó. É uma ferramenta de criação e apresentações que oferece vários recursos e funcionalidades para ajudar a criar slides. Registre V para as verdadeiras e F para as falsas. A funcionalidade Temas de Design é o conjunto de recursos para criar apresentações de slides personalizadas com base em um tema definido. Sim, nós temos... Lá na guia Design a gente tem os temas, tá? Inclusive no Office 365, quando você vai editando... aparece um painel do lado direito com as sugestões de tema, né? Você tem que clicar lá. Eu mesmo, quando estou fazendo meus materiais, tenho que clicar lá que eu não quero sugestão de tema, né? Mas tem essa função aí. O Smart Art é usado para criar gráficos e diagramas dentro de slides sem a necessidade de ferramentas externas. Verdadeiro, o Smart Art está disponível na guia Inserir. Macros de design são recursos de VBA, Visual Basic for Applications, usados para automatizar tarefas, interações específicas em uma apresentação, podendo ser utilizados como gravador de macros para facilitar abstrair a escrita do código. Falso aqui, né, como a gente já viu no gabarito, né, falso aqui porque o nome não é macros de design, é só macros, tá? São recursos VBA, é uma linguagem de programação utilizada pelo Microsoft Office, tá? Usado para automatizar tarefas e interações específicas em uma apresentação, podendo ser utilizado como gravador de macros para facilitar a escrita do código, tá? Tá correto aqui, tá? Só tá errado o nome da ferramenta. Não é macros de design, é só macros, tá? Tá disponível na guia Inserir. Até vamos para o PowerPoint aqui, ó, já estamos aberto. O PowerPoint aqui da nossa apresentação, tá? Aqui na guia Exibir, ó, temos a opção de macros. O que a outra questão está falando, né? Smart Art, ó, aqui na guia Inserir, Smart Art, tá? Temos essas Smart Art aqui, lista, processo. Como a gente já viu, né? Por que a gente estuda questões? Eu sempre falo, por que estudamos questões?
Essa questão específica aqui é muito difícil cair na prova, tá? Essa questão aqui específica é muito difícil cair na prova, mas a gente viu aqui, ó, a banca cobrou uma questão sobre design, então vamos ver aqui os design, ó, tem a guia design. Na guia design, a banca já falou sobre isso aqui, pode cobrar novamente os modelos, os temas, mas tem esses recursos aqui interessantes, ó, que é o tamanho do slide, o formatar plano de fundo, são recursos bem interessantes que a banca pode cobrar. Smart Art, né? Então a gente viu, a banca cobrou Smart Art, vamos estudar Smart Art. Quais são os tipos de Smart Art? Lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e imagem. O que que tem ao redor? Já que o avaliador veio e achou esse botãozinho do Smart Art, vamos estudar também gráfico, vamos estudar essas formas, vamos estudar o que está aqui a guia inserir, né? Então as questões a gente estuda não para estudar só aquilo, a gente estuda para tentar adivinhar como avaliador, né? A gente, cobrou aquilo, o que está ao redor disso que a gente pode estudar, que provavelmente o avaliador pode fazer, tá? Então letra D de dado é o gabarito dessa questão aqui. Próxima questão agora é sobre Excel. A função conte valores no Excel permite contar o número de células em um determinado intervalo que atendem a uma condição específica. Aqui está errado, tá? O conte valores ele vai contar as células que não estão vazias. Esse conceito aqui, contar o número de células em um determinado intervalo, é o conte C. Só deixa eu abrir o Excel para lembrar da sintaxe, que eu sinceramente não lembro. Igual conte. Conte.c é a sintaxe. Tá? Ó, conte.c a sintaxe. Aqui no conte.c, você vai contar quantas células estão preenchidas de acordo com um intervalo, com uma condição específica, né? Então, essa aqui está errada, não é a conte valores que faz isso. 2. No Excel é possível importar e analisar dados de várias fontes, incluindo o banco de dados SQL, sem a necessidade de instalar pacotes ou extensões de terceiros. Correto isso aqui, tá? Na guia dados, se não me falha a memória, vamos ver. Guia dados, ó, obter dados externos. Ó, obter e transformar dados é o nome do grupo onde a gente pode obter dados. Ó, arquivo, banco de dados, ó, SQL Server. É quando a gente tem um banco de dados externo fora do Excel e quer puxar os dados para dentro do Excel para trabalhar com eles aqui dentro. A função PROC-H permite localizar um valor específico em uma matriz bidimensional. Quando a questão fala bidimensional, né, a gente lembra então de duas dimensões, e isso é o erro da questão. Ok? Então é correto que se afirma em apenas 2, letra B de bola. Ó, e aqui estão os conceitos corretos, tá? Conte valores, conta células contendo qualquer tipo de informação, incluindo valores de erros e texto vazio, tá? PROC-H ele localiza um valor na linha superior de uma tabela ou uma matriz de valores e retorna um valor na mesma coluna ou de uma linha. Ó, um valor na linha superior, coluna, tá vendo que tá falando sempre em singular o conceito? E aqui ele nos trouxe bidimensional de duas dimensões, não tem nada a ver, tá? Então essa questãozinha aqui está cortada. Letra B de bola é o gabarito dela. A próxima questão é uma questão sobre segurança. Qual das seguintes opções descreve a principal função de um ransomware? É um tipo de software malicioso que coleta informações sobre os usuários sem o conhecimento deles. Errado. Esse aqui, o que se encaixa mais é o spyware. Entre o spyware, eu vou colocar aqui embaixo. Entre o spyware nós temos 3, tá? Que é o keylogger. O keylogger, ele capta as telas, o que está sendo digitado no teclado. O screenlogger, ele capta o que está sendo olhado na tela e capta onde o usuário está clicando, o que o usuário está digitando na tela. E o adware? O adware ele vai monitorar a atividade do usuário, tá? Do infectado, e vai exibir anúncios direcionados para ele, tá? Então, um termo genérico para isso é spyware. E o spyware se divide nesses 3 aqui. É um tipo de software malicioso que criptografa os dados da vítima e exige o resgate para sua recuperação. Letra B de bola é o gabarito da nossa questão. Um exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi infectado o sistema com spyware, com ransomwares. Então, o sistema do Tribunal de Justiça teve essa função aí, né, de exigir um resgate. Óbvio que o tribunal, o governo estadual não pagou, né? O governo estadual contratou, ou tem, não sei, pessoas
especializadas, profissionais para desinfectar o sistema, desinfectar os computadores, ok? Qual é o problema disso do spyware? O spyware, no código dele, ele tem uma defesa. Ele identifica que ele está sendo atacado e ele apaga todos os arquivos e tudo de... tipo assim, ele vê, né? Ele vê que ele está sendo atacado, que estão tentando quebrar o código dele, então ele, de brabo, ele já apaga tudo antes mesmo do resgate, antes mesmo do pagamento, tá? Agora eu acho que tá tudo ok, né? Porque faz uns 2, 3 anos que o tribunal foi atacado, então aos pouquinhos eles conseguiram recuperar os sistemas. Eu acho que agora tá tudo ok. Um exemplo, uma universidade lá nos Estados Unidos, ela não estava muito bem das pernas, né? É uma universidade privada, ela não estava muito bem financeiramente. Então veio a pandemia, que dificultou mais ainda, porque as pessoas cancelavam as matrículas. Quando passou um pouco a pandemia, que as aulas retornaram, a universidade teve seus computadores atacados por um spyware. Eles pagaram o valor, eles não contrataram profissionais para limpar os computadores, para arrumar, eles pagaram o valor para o golpista, para o hacker, e aí ferrou de vez, e aí a universidade faliu e fechou. Então acontece esse tipo de coisa, tá? Voltamos para a tela e voltamos às outras alternativas aqui, ó. É um tipo de software malicioso que se replica para se espalhar para outros computadores. Ele está falando aqui do worm, na letra C. É um tipo de software malicioso que se disfarça como um software comum para enganar os usuários e instalá-lo. Ele está falando aqui do Trojan. Ele pode aparecer na tua prova como Trojan ou Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é mais famoso pelos usuários, né? Mas as bancas cobram ou Cavalo de Troia ou Trojan. Trojan Horse, Trojan, tá? Ou Cavalo de Troia. É um tipo de software malicioso projetado para danificar, interromper ou obter acesso não autorizado a sistemas de computador. Esse aqui é o conceito mais, digamos assim, mais genérico sobre malware, né? Então tem outros malware que podem cair aqui, como por exemplo o rootkit, que ele é um conjunto de técnicas, o backdoor, que permite o retorno de um invasor, né? Então esse aqui é o mais genérico, tem mais de um malware, né, que faz isso. Então esse é o conceito mais genérico de malware, que ele é um software malicioso, tá? E não, vale salientar aqui, né? Não é tudo vírus, né? Vírus é um tipo de malware. Então o termo mais genérico que caracteriza esses softwares maliciosos é malware, tá? Daí sim, dentro do malware a gente tem o spyware que a gente viu, o ransomware que a questão perguntou, o worm, o trojan, a gente tem o próprio vírus, é um tipo, né? O vírus, ele infecta um computador, só que ele precisa de um hospedeiro e o usuário precisa clicar em cima do vírus para ele se ativar. O worm, ele é semelhante ao vírus, mas ele não precisa de clique, ele é automático, tá? Vamos para a próxima questão, então. É um ambiente online, sistema ou software utilizado para ministrar aulas, cursos e capacitações em geral pela internet. Nesse espaço, os alunos também interagem entre si e recebem a tutoria dos professores. Ele está falando aqui do ambiente virtual de aprendizagem, ou pela sigla AVA. Tá? E como AVA, como exemplo de AVA, a gente lembra do Classroom, do Google. A gente lembra do Moodle, tá? O Moodle que é utilizado principalmente pelas universidades, ok? Esse aqui então é o Class, ele é o ambiente virtual de aprendizagem, onde os professores eles podem largar materiais, podem largar suas aulas lá, os alunos podem interagir, comentar, falar e tal, né? É o ambiente virtual de aprendizagem, conteúdo que está disponível também, está disponível no conteúdo da prova de vocês em Florianópolis. Próxima questão, ele concentra os programas de criação e edição do Google, como documentos, planilhas, apresentações, desenhos, dentre outros, tá? É uma ferramenta de armazenamento em nuvem e sincronização do Google, que possibilita ao usuário elaborar diversos tipos de documentos. Marque a alternativa correta que corresponde à criação apresentada, Jamboard. Jamboard, ele é um quadro interativo, tá, do Google, então não é. Google Drive está aqui a nossa alternativa correta. Já falei anteriormente do Google Drive, né? Inclusive já falei ele lá no início, falei lá no início das questões também. Classroom não, né? Classroom é um ambiente virtual de aprendizagem, é um AVA. Canva. Canva ele é um aplicativo de design, né? E não pertence a do Google, não faz parte do Google isso aqui, tá? E Meet. Meet é para videoconferência, videochamada, videoconferência. Tá?
Aqui, Drive, Classroom e Meet pertence ao Google. Canva não tem nada a ver com o Google, tá? Então, letra B de bola... e o Jamboard também pertence ao Google, tá? Então, letra B de bola é o gabarito. Então, era isso que tínhamos, então, sobre o conteúdo da Prefeitura de Florianópolis, Banca FURB. Lá no curso com a professora Fabiana Oliveira, né, a gente tem conteúdo teórico completo da Banca FURB, né, desse edital aqui, que a gente viu ele desde o início, tá? Cadê aqui o edital? Aqui, ó, desde o início, tá? A gente tem todo esse conteúdo completo lá no curso com a professora Fabiana Oliveira. Tem as outras disciplinas, né? Tem português, legislação e tal. Ok? Alguns conteúdos têm que ser gravados, ainda serão adicionados ao curso, mas a gente vai abranger todo o conteúdo teórico aqui e também questões específicas da Banca FURB focada no teu concurso, ok? Tem também meu canal no YouTube aqui, caso você ainda não me conheça, pesquisa aí no YouTube Professor Josué Machado, vai aparecer o meu canal lá, se inscreve, tem mais dicas de informática e tal. E meu Instagram também, se você ainda não me conhece, não me segue, @prof.josuel no Instagram, certo? Até mais, bons estudos!